segurando na mão dele, nós estamos seguros. Né? Nós somos como crianças, vai atravessar a rua, caso do perigo, o pai segura na mão. Né? Então, assim também, nós precisamos da liderança, da direção dele, da proteção dele, cada dia. Né? Há um adversário, e o nosso adversário é mais forte que nós, mais esperto do que nós. Ele tem milhares de anos de batalha, né? Mas nós temos aquele que é o maior general que existe, o capitão, Jesus Cristo, aquele que conhece todas as coisas, aquele que tem todo o poder. Ele é aquele que nos ajuda, que está ao nosso lado quando nós clamamos. Amém? Graças a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Passamos a metade do mês de janeiro, né? E o mês vai se indo, e assim nós vemos que os dias vai se passando, né? E nós temos as nossas metas, os nossos objetivos, e Deus também tem o seu projeto, né? Deus tem o seu projeto para nós em nossas vidas, que a Bíblia chama do querer e o efetuar de Deus, né? Ele tem a sua vontade perfeita para nós, e nela nós queremos andar e queremos tomar ciência, né, da vontade de Deus em nossas vidas, através de estudar a palavra, né? Ouvindo a palavra, estudando a palavra, nós reconhecemos o dia e a hora que nós vivemos e qual é nossa missão aqui nessa terra, o objetivo de nós estarmos aqui, e também conhecermos o objetivo de Deus em nossas vidas. Amém? Então, Ele nos deu o privilégio de conhecer a sua palavra, a mensagem da cruz, que sem a qual nós não teremos acesso à vida eterna. Então, Ele morreu naquela cruz para pagar o preço da redenção de nossas almas, né? Graças ao Senhor. Então, nós queremos meditar um pouco na palavra de Deus e vamos estudar um assunto nessa noite. Ele é um assunto forte, mas é um assunto essencial. É preciso nós estudarmos ele, conhecermos esse assunto. Está na palavra de Deus e entenderemos melhor as coisas no dia que nós vivemos, né? Graças ao Senhor. Então nós vamos ler a Bíblia, vamos colocar de pé. Deus abençoe a irmã Almerinda, né? Mais uma vez entre nós. Seja sempre bem-vinda, irmã. Mãe do irmão Valdecir, né? Nós vamos ler na carta de Judas, no capítulo 1, que só tem um, né? No capítulo 1, e nós vamos ler a palavra de Deus. Depois nós vamos ler na primeira carta de Pedro também. Na primeira carta de Pedro, para nós estudarmos um pouquinho a palavra, para nós não sermos confundidos com o mundo, né? Tem que haver uma separação da incredulidade, tem que haver uma diferença do crente e do que não é crente, tem que haver uma diferença entre nós e Laodiceia, né? Então, para isso, Deus enviou um profeta com uma mensagem para nos tirar de Laodiceia, né? E tirar Laodiceia de nós. Amém? Louvado seja Deus. Judas, capítulo 1. Judas é o penúltimo livro da Bíblia, né? É antes de Apocalipse. E segundo os historiadores, esse Judas aqui, que escreveu esse livro, ele é irmão de Jesus, né? Irmão de criação por parte de José, né? José era um viúvo, se casou com Maria e ele tinha outros filhos, né? Então esse Judas é o irmão do Senhor, que a Bíblia fala, ele é irmão de criação de Jesus. Judas capítulo 1, versículo 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas,
até o juízo daquele grande dia. E assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles, idos após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Também na primeira carta de Pedro, né, e algumas páginas para trás só aí na Bíblia, né, e entre Pedro e Judas está a carta de João, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, e enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também como uma verdadeira figura agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se humilhado, se sujeitado aos anjos e às autoridades e às potências. Querido Pai Celestial, aqui nós lemos Tua palavra, Senhor. Tua palavra é a verdade. Por esta verdade, ó Deus, o mundo foi criado, as coisas vieram à existência. O mundo, então, visível subsiste, ó Pai, e o mundo invisível também, Senhor, porque a Tua palavra é eterna, e quando o Senhor fala, o Senhor é o dominador, aquele que dá uma ordem, tudo tem que se cumprir. Ó Deus, e nós como seres humanos, fomos colocados aqui nessa terra com livre-arbítrio, mas o Senhor sabia todos aqueles que eram predestinados, e cada predestinado não tem livre-arbítrio, porque o Senhor já tem preordenado o caminho que esses escolhidos irão seguir. Por isso, Pai, nesta hora, ajuda-nos, Senhor, ó Deus, a compreender a Tua palavra, a andar por esse caminho com mais segurança, Senhor, com temor em nossos corações, com reverência pelas coisas santas e sagradas de Deus. Possamos nos humilhar, Pai, perante a Tua face cada dia, e o Senhor possa completar esta boa obra que o Senhor tem começado em nós. Ajuda-nos, ó Deus, uma vez mais. Nós rogamos a Tua bênção da palavra ao nosso coração nesta hora, Pai. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Louvado seja Deus. Então, nós lemos a palavra no livro de Judas, quando Judas está escrevendo sobre o juízo eterno, né? Sobre a condenação, sobre a separação daquele que serve a Deus e do que não serve a Deus, né? Contando lá desde o princípio, quando houve uma rebelião nos céus, quando Satanás, Lúcifer, que ainda não era Satanás, mas era Lúcifer, o iluminado, o anjo de luz, o querubim de luz, Lúcifer, né? Até que um dia encontrou-se maldade no seu coração e ele desejou competir com Deus, com o Altíssimo, com o Todo-Poderoso. E ele então desejou ter o reino das bandas do norte, mas como ele não era criador, ele não era e não é criador, ele não poderia criar súditos para ele, nem anjos, nem querubins, nem serafins.
Porque quando nós falamos anjos, existe uma hierarquia, né? Uma hierarquia de anjos, né? Começa com anjos, né? Eu vou começar de cima para baixo, né? Tem os querubins, os serafins, né? E os anjos. E o mesmo dentro da categoria dos anjos inferiores, com menor poder, eles têm as suas divisões. Os que protegem os filhos de Deus, aqueles que levam as orações e tudo mais, né? Agora, nós sabemos que os querubins são os queimadores de incenso, os serafins, né? Os querubins são aqueles que estão próximos de Deus, eram 5 querubins. Então, nós vemos que Satanás, então, queria ter um reino, e ele não tinha súditos, mas ele perverteu a terça parte dos anjos. A terça parte quer dizer que de 10, cada 10 ele tirava 3, cada 100 ele tirava 30, cada 1000 ele tirava 300. A terça parte, né? Então, ele tirou, como havia milhões e bilhões de anjos nos céus, ele levou uma grande quantidade com ele. E esses são os que Judas está se referindo aqui, né? Mas quero lembrar-vos como que uma vez sobre isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Porque Deus odeia a dúvida, Deus odeia a incredulidade, Deus não tem prazer naquele que volta atrás. A Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado e volta atrás, a minha alma não tem prazer nele. Veja, e então ele segue se referindo, ele diz no versículo 6: e aos anjos que não guardaram o seu principado, e os anjos que não guardaram o seu lugar, a sua posição, que Deus deu lá no princípio, mas deixaram a sua própria habitação. O mundo religioso, teológico, quer dar uma interpretação para esse versículo, né? Que aqueles anjos deixaram a habitação deles lá nos céus e veio aqui para a terra, né? E se encarnou em homens. Isso é mentira. Então diz: mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. E daí ele vem e se refere a Sodoma e Gomorra, né? Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles, ido após outra carne. Esse ir após outra carne quer dizer que o homem foi criado, o ser humano foi criado, homem e mulher. Mas quando Deus criou Adão, a imagem e semelhança de Deus, Eva estava em Adão. Não é que Adão era um hermafrodita, Eva estava dentro de Adão. Mas quando Deus criou o homem do pó da terra, ele criou Adão, e ele viu que Adão estava sozinho, e então ele colocou Adão para dormir, e ele feriu arrancou uma costela dele, e da costela ele fez a mulher, e tirou a parte delicada de Adão, que era o espírito feminino, e colocou em Eva, né? Então, por isso, Mombrana, ele diz que Deus fez essa operação, por isso que o homem é diferente da mulher. A parte delicada é a parte que Deus tirou de Adão e colocou na mulher. Mas esse ir após outra carne é aquela cidade que ir após outra carne, a Bíblia está se referindo quando o homem quer gostar e se relacionar com outro homem, mulher relacionar com outra mulher, quer dizer isto ir após outra carne, né? Foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno, e é o que esse mundo vai levar. Contudo, também nesses dias ali, Judas está dizendo ali no primeiro século, contudo também esses, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades, né? Então, Mombrana diz que naqueles dias de Abraão havia 3 classes de pessoas. Naqueles dias de Ló, havia Abraão eleito em cima da montanha, separado
da palavra, vamos usar uma palavra aqui, da muvuca de Sodoma, daquela confusão, como diz o sulista, diz o banzé, aquela bagunça, aquela metrópole bagunceira de festas e bailes e coisa mais e tudo mais. Abraão estava separado lá na montanha, e havia também Ló, que estava no meio daquilo ali, e uma mulher disse, e havia os sodomitas, né? Então, o profeta diz que nenhum sodomita se salvou, nenhum sequer sodomita se salvou. Ainda que Ló sofreu, ele ainda recebeu salvação, que o Mombrana diz que é um tipo da virginécia, né? Mas vamos seguir aqui. Na mensagem do profeta Almas que estão em prisão agora, pregado em 10 de novembro de 1963, após a abertura dos selos, quando o profeta ele pensava, e as pessoas perguntavam, Mombrana, quando os 7 selos foram abertos, então vai se dar o rapto e tudo mais. Havia uma grande expectativa, né? Estava uma grande expectativa, o Mombrana diz, não sei, mas o Mombrana estava sempre observando o mover de Deus, o mover do Espírito, né? Então, ele também imaginava que logo tudo estaria se consumado e tudo mais. Mas ele estava sempre olhando o mover de Deus, do Espírito, sobre o seu ministério e as coisas que aconteciam, e comparando com a Bíblia, examinando com as Escrituras, né? Examinando com as Escrituras. Na mensagem Almas que estão em prisão agora, que também tem a mesma mensagem traduzida pela Gráfica de Goiânia, que o título é Almas encarceradas hoje, que quer dizer a mesma coisa. Encarcerada em prisão é a mesma coisa, que a prisão é o cárcere, né? No parágrafo 36, o profeta mensageiro, ele diz assim: agora, a alma do homem não é o corpo do homem. Veja, é a alma. Estão vendo? A alma é algo que é a natureza do espírito. Então a alma não se vê com os olhos naturais. O homem é trigotromista. Ele tem corpo, alma e espírito. Agora, a teologia denominacional, principalmente Testemunha de Jeová e também Adventista do Sétimo Dia, eles não creem que o homem é trigotomista, que há essa separação dessas 3 coisas, de corpo, alma e espírito. Veja, eles não creem. Só que a Bíblia é bem clara, né? A Bíblia fala dessas 3 coisas. Na carta de Paulo, eu creio que Filipenses, né? Creio que é Filipenses, Paulo diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, de corpo, alma e espírito. Amém. Então a Bíblia é bem clara, ela fala de 3 coisas. Agora, um corpo ele pode viver sem alma, mas ele não pode viver sem espírito. Amém? Amém. Porque o espírito é que dá vida ao corpo. Veja, o espírito que dá vida ao corpo. E um corpo sem espírito, ele está morto, né? E agora o ser humano, ele tem 5 sentidos no corpo e mais 5 sentidos no espírito. Quando você dorme, é como se seu corpo estivesse morto, mas seu espírito não dorme, ele está sempre vivo. Porque no espírito tem 5 sentidos, que é memória, arrazoamento, imaginação, amor, né, que é o afeto, e tem mais uma outra que agora não me recordo. E que quando você está dormindo, você vai sonhar, você vai lembrar, que vai ficar gravado na memória. E no sonho você pode gostar no sonho, ou brigou com alguém, ou gostou, ou ficou nervoso, ou odiou no sonho. Quer dizer que o afeto então estava em ação enquanto você dormia, né? Também tem a imaginação e tudo mais. Veja. Agora, a alma é a natureza do espírito, e a alma é que vem predestinada por Deus para ir para a eternidade. Amém. Agora, todo ser humano, a Bíblia diz que vai pagar por meio do corpo as coisas que ele faz aqui nesta terra. Veja, as coisas que ele faz aqui nesta terra por meio do corpo. Veja, então,
a alma não é o corpo do homem. A alma é a natureza do espírito. Veja, o irmão Brando diz que aquela alma que não alcançar salvação, ela vai perseguir o espírito lá no outro lado. Porque a carne combate contra o espírito e o espírito contra a carne. Então o irmão Brando diz assim, às vezes o espírito está pronto, mas a carne deseja alguma coisa errada. Ela deseja alguma coisa errada. Mas o espírito não quer que a carne faça aquilo. Então por isso que vem o novo nascimento, para que nós tenhamos controle sobre a nossa carne. Controle desses desejos carnais. Que mesmo o novo nascimento não mata tudo. Não mata tudo, porque o novo nascimento é um nascer do Espírito de Deus. Mas o novo nascimento vem para colocar um controle. Agora, o profeta diz que a alma ela vem predestinada por Deus, ou para a salvação, ou para a perdição. Veja, então, nós vamos ler aqui um pouco meio devagar, para que todos nós possamos compreender, né? E aquilo que eu não der conta de explicar, eu creio e rogo que o Espírito de Deus possa revelar ao seu coração e você compreenda esta mensagem desse profeta, que é algo tão essencial para nós, muito mais quanto mais o tempo vai se passando, para que nós possamos nos identificar com a palavra e não perder nossa posição. Porque aqui está dizendo em Judas que os anjos que não guardaram o seu principado, né? E eles não zelaram, não preservaram pela sua habitação, Deus os reservou, os prendeu em prisões eternas. Veja, por eles não guardarem a palavra, por aquele povo não permanecerem na fé, eles mesmo que saíram do Egito, morreram todos. Veja. Então o profeta diz, e nós estamos mortos, a Escritura claramente diz que nós, através de Cristo, nós estamos mortos, nossas vidas estão escondidas em Deus, através de Cristo, seladas pelo Espírito Santo. Agora, não foi que seu corpo morreu. Quando fala assim, quando Jesus disse para Nicodemos, a primeira doutrina que Jesus pregou, necessário vos é nascer de novo, Evangelho de São João, capítulo 3. E então, Nicodemos foi lá ter com Jesus e disse, Senhor, mas como é que um homem velho vai nascer de novo? Porventura, posso eu voltar a entrar no ventre de minha mãe e nascer de novo? Olha a mente carnal que tinha Nicodemos. Jesus disse para ele, não era aquele nascer, do nascimento natural, porque esse não importa muito, mas é nascer da água e do Espírito. Amém. Veja, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Aquele que não pode nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. E agora não foi que seu corpo morreu, não foi seu espírito que morreu, o espírito também não morre. Foi a natureza do espírito que morreu, aquela alma que quando a pessoa nasce. A natureza do espírito que morreu, veja, a natureza que é a alma. A natureza da sua alma é Deus, se você nasceu de novo. Veja, se ela não for, ela é do mundo. Então vamos explicar aqui para se compreender. Então nós dizemos que a alma é a natureza do espírito. O Brando diz que quando uma mulher está grávida, quando vai chegando aqueles dias, quando ela está perto de dar à luz, ele diz que uma atmosfera doce, santa, fica ao redor dela, ela fica mais boazinha e tudo mais. O Brando diz que é porque um anjo está sempre ali esperando aquela criança nascer para dar uma alma novinha para ela. Veja. Mas quando essa criança nasce, quando qualquer um de nós nascemos com uma alma novinha. Só que essa alma, ela já nasce com uma natureza desse mundo caído, E não precisa ela crescer muito quando tem uns 3 aninhos já. Quando aprende a falar, ela já aprende a mentir sozinha. Como ele disse, porque a velha natureza, essa natureza do mundo, pecaminosa, pegajosa, ela passa para as crianças. E ela começa a mentir. Foi você que pegou isso? Não, foi fulano. Quem fez isso? Não, foi ciclano.
Foi você que fez isso? Não, não foi eu não. Né? Ela mente, já fazem trapaças e coisas mais, depois começa a falar palavras torpes, que vê os amiguinhos e os vizinhos e tudo mais falar, começa a falar coisas pecaminosas, palavras torpes, vai indo. O irmão Branco diz que aquela alma, cada coisa errada que ela faz, é uma ferida que ela vai levando, uma ferida. Cada coisa errada ela vai sendo ferida, e ela vai sendo ferida até um tempo que aquela alma está prestes e ela vai morrer. E então, veja, e até a idade da responsabilidade, Deus não imputa pecado para a criança. Mas quando ela começa a entender o que é certo e o que é errado, a partir dos 7, 8, 9 anos, cada pecado está sendo registrado por Deus. Veja, mas o profeta diz que aquela criança vai ouvir o Evangelho, e o Evangelho vai compungir em seu coração, ela vai sentir algo, né? Ela vai sentir algo, ela vai reconhecer que ela tem pecado, que ela tem erros em sua vida. Então ela clama e ela deseja, aquela alma ela deseja nascer de novo. E quando então é aceitado o Evangelho, quando é confessado os pecados, quando se arrepende dos erros errados para trás, o Brana vem e diz que Deus dá a experiência do novo nascimento, Ele dá uma outra alma novinha, nova, nascida, vinda de Deus. Amém. Porque aquela uma morreu de tanto erro e de tanto pecado. Aquela morreu. Então Deus dá uma novinha, uma alma nova. Mas aí diz assim, mas então se nasceu de novo, Deus deu uma alma nova, então a pessoa não vai desejar nada errado. Ainda tem a carne, porque tem 3 coisas que estão aí: corpo, alma e espírito. Então, a carne combate contra o espírito e o espírito combate contra a carne. Se nós alimentarmos a natureza do espírito, se nós deixarmos que o espírito seja rebelde, ele vai prevalecer. E quando aquela alma nasce de novo, quando se aceita Jesus como um Salvador, e cada coisa errada que a pessoa fizer, e se ela não se arrepender e não confessar os pecados, se ela não se humilhar na presença de Deus, aquela alma vai levando ferida de novo. Cada coisa errada ela vai levando, sendo ferida outra vez. Veja, cada coisa errada que ela fizer, e se não for consertado, aquela alma vai sendo ferida. Veja, se aquela pessoa se desviar dos caminhos de Deus, aquela alma vai ser condenada ao inferno, por causa das coisas que a pessoa faz por meio da carne. Os desejos dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida e algumas outras coisas mais. Veja, porque quem vai para a eternidade é a alma que vai para a eternidade. Veja, o corpo não vai, porque a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, que carne e sangue não herdam o reino dos céus. Nós seremos transformados, nós sairemos desse corpo de carne e entraremos num corpo teofânico. Veja, carne e sangue não herdam o reino dos céus. A natureza de sua alma é de Deus, quando é nascido de novo. Se você nasceu de novo, se ela não for, ela é do mundo, e tudo que é do mundo vai queimar. E qualquer coisa que começa tem que acabar. E então, portanto, a única maneira de você poder ter vida eterna, e ter vida eterna é a vida que realmente nunca começou. E então sua vida começou quando você nasceu, quando Deus soprou o fôlego, né? O sopro, o fôlego de vida em suas narinas, e você se tornou uma alma vivente. E então você começou nesse momento. E essa natureza que estava em você, pela natureza que você era do mundo, alienado de Deus, você na verdade era um animal. Então, o ser humano é um animal racional, né? Porque tem o irracional, que é aquele que não imagina, que não tem inteligência e tudo mais, né? Esse é irracional. O homem é racional,
Porque ele pode transformar coisas, ele pode ir aprendendo, ele pode modificar. Aí você diz, mas o animal é inteligente. Bora, nem se diz mesmo que aquilo é uma inteligência. São hábitos que os animais aprendem a desenvolver. De tanto imitar, ele aprende a desenvolver alguma coisa, né? Que está na sua natureza. Na natureza, um pássaro constrói ninhos, porque está na natureza. Por que certos pássaros constroem certo tipo de ninho? Por causa dos predadores. A natureza que está nele, ele quer fazer o melhor para a sua família, para os seus filhotinhos que vai nascer. Ele escolhe um lugar que é seguro, que a cobra não vai pegar, que um outro predador, um outro passarinho não vai pegar, e assim por diante, porque está na natureza deles. Mas veja, o pássaro nunca vai evoluir de um pássaro. Nunca vai. Por exemplo, tem aves que elas aprendem coisas, como o falcão, os corvos, né? Não é esses corvos que tem aqui no Brasil, esse urubu. É os corvos, por exemplo, que tem na América do Norte, né? Eles são pássaros que se diz sabidos, né? Eles pegam madeira e para tirar uma fruta, para fazer alguma coisa. Eles, né? Tem os golfinhos que também são adestrados e tudo mais, né? Veja. E qualquer um sabe que nós somos mamíferos, né? E quantos sabem disso, Mombrana pergunta, que nós somos mamíferos? Amém? Mamífero. Então Mombrana diz, né? Veja, nós somos mamíferos, nós somos animais de sangue quente. Porém, isso é o que nós somos pela nossa criação terrena. Veja, porque esse corpo aqui é da semelhança dos animais, não é aquele criado à imagem e semelhança de Deus, porque Deus é espírito. Então, quando ele criou o homem à imagem e semelhança de Deus, ele criou o homem espírito, que é colocado dentro do homem de carne, que é formado da imagem dos animais, formado dos 16 elementos do pó da terra, que também é formado o corpo dos animais, que é cálcio, potássio, luz cósmica, petróleo, magnésio, níquel, em tudo esses elementos aí que é formado o corpo humano, né? Que também é formado o corpo dos animais. Veja, então ele diz assim: porém, veja você, o que nos faz diferente de outros mamíferos, que Deus colocou uma alma em nós. É o que faz diferente. Mombrana diz que a serpente no Jardim do Éden era um animal que falava, era elétrico, era como um homem, ele só não tinha alma, mas ele falava, ele comunicava com os seres humanos, era a mais astuta das alimárias do campo, ele só não tinha alma. Então Mombrana diz, agora outros mamíferos não tem que usar roupas, porque você vê a vaca lá no pasto, e a vaca está lá com a genitália de fora, e fala assim, vaca, toma cuidado, sua sem vergonha, você está aí com a genitália de fora. Aí você vê uma cadela e fala assim, cadela sem vergonha, você se cuida, que você está aí com a genitália de fora. Ela não vai entender, ela não tem alma que acusa. Agora o ser humano, ele tem. Toda coisa errada que eu ou você for fazer e passar na nossa mente fazer, lá dentro, Mombrana diz que a alma ela é como uma campainha. Tem alguma coisa que vai dizer assim, não é correto. Não faça isso. Não faça isso. Há algo lá dentro que vai dizer assim, não foi correto o que você pensou. Não é correto o que você está imaginando em fazer. Mombrana diz que essa é a alma, porque ela que vai ser condenada ou ela vai para a eternidade pelas coisas que nós fazemos. E então ela grita, ela suspira, ela geme quando alguém quer fazer algo errado, porque ela sabe que aquilo vai condenar ela à prisão eterna ao lago de fogo. Então essa alma, ela entra em desespero quando a pessoa vai fazer algo errado. Ela entra em desespero quando a pessoa ouve a verdade e a pessoa tem a oportunidade de aceitar aquilo que é correto. Aquela alma, ela clama. Mas o profeta diz que aí o espírito combate contra a alma e às vezes a carne também ajuda a combater também. Mas se eu aceitar isso, então, e não sei mais o que. Mas se eu for para essa igreja, o que meus parentes vão pensar? Por causa do afeto. Eu não vou porque eu não quero desagradar fulano.
Eu não vou porque alguém vai pensar isso de mim. E aquilo mais e coisa. E a alma, ela suspira, ela clama. Veja. Então, nenhum outro animal ele não tem que usar roupas para esconder sua vergonha, a não ser nós. Nós somos os únicos que usam roupas, porque nós temos uma alma. Porém, veja, Deus no princípio sabia como o homem seria, e Ele criou a terra e criou os animais e toda a espécie, desde o mais baixo até o mais elevado. O animal mais elevado que surgiu foi o homem, a última criação de Deus. O animal, o ser mais perfeito, foi o homem, inteligente, astuto, esperto, capaz de fazer coisas, invenções, modificar as coisas, né? E então, primeiro, o homem foi feito, ele era um homem espírito, à imagem de Deus. Mas depois Deus criou o homem do pó da terra. Gênesis capítulo 2, depois de Gênesis 1, 26, depois em Gênesis capítulo 2, então ele cria o homem do pó da terra, né? E coloca aquele homem de Gênesis 1, 26 dentro desse homem de Gênesis 2, que é o homem do pó da terra, né? Vamos seguir um pouquinho mais aqui. Então, dá para nós compreender um pouquinho a diferença entre corpo, alma e espírito. Veja. Então, um corpo ele pode viver sem alma, mas ele não pode viver sem espírito. Isso é a igreja católica, os católicos tinham o costume de dizer alma penada, que era aquela alma que vivia vagando, né? Que dizia que vivia vagando, que era a alma penada, que a pessoa tinha feito muita coisa errada, ela estava vagando e tudo mais. Agora, se é certo isso, né? Eles imaginam que é a alma penada, mas a alma nenhuma fica vagando. Ou ela está no corpo da pessoa, ou ela já está em um lugar. E desse lugar nós vamos falar nesta noite, que o profeta esteve nesse lugar, e ele viu pessoas lá, que depois de 40 anos, ele viu essas mesmas pessoas que ele viu lá. E nós vamos mostrar qual era a aparência dessas pessoas que o Umbrana viu elas lá, nessa casa de prisão. Porque na verdade o inferno não existe. Né? Ué, você vai dizer assim, o inferno não existe? Na verdade a palavra inferno é uma palavra que foi criada na Bíblia para dar, vamos dizer assim, um sentido àquele lugar de tormento. Veja, porque se você traduzir a palavra inferno, ela não vai condizer com esse lugar de tormento. Veja, ele não vai condizer, porque a Bíblia fala de Hades, de Tártaro, Geena. Esses são os termos gregos que a Bíblia usa para identificar aquele lugar, aquela casa de prisão. Veja, porque na verdade o inferno é referido a esse lugar de tormento. Veja, mas na verdade, se você for procurar, no grego original não existe a palavra inferno na Bíblia. Existe lugar de tormento, casa de prisão. Casa de prisão. Veja. Mas nós usamos a palavra inferno porque ela vai dar sentido ao que se quer dizer a esta casa de prisão, porque lá é um lugar terrível mesmo, né? Essa casa de prisão. E depois há um lago de fogo, aonde vai ser jogadas as pessoas que foram julgadas e condenadas. Então vamos explicar um pouco mais detalhado aqui. Estou olhando o relógio, ver se nós, pelo menos, concluímos um pouco do assunto, né? Então tudo que as pessoas, todo ser humano que nasce aqui nessa terra, ele vai ter que ser julgado por Deus. Julgado pelas suas obras, justificado ou condenado. Mas toda pessoa, quando ele morre, só existe dois final para o ser humano, ou céu ou inferno. Não existe meio termo. E nem como a igreja católica, quando a pessoa morre, a pessoa fez tudo o que fazia, era adúltero, tinha duas mulheres, vivia com as duas ao mesmo tempo, fazia coisas erradas, pecaminosa, mata os outros, assassino, rouba, faz coisa errada, fala palavrão, maldiz a Deus, faz tudo que for perverso, não se arrepende de seus pecados, morre, daí faz uma missa lá, e faz tanto terço e reza não sei o que, porque eu não entendo muito o catolicismo, nunca fui de lá, e tudo mais, e faz aquelas coisas, e fala assim, já está lá agora, já está lá no braço do Pai, já está junto de Deus. Ah, é? Pensa que é bem assim, é?
Pensa que é tão fácil assim desse jeito, é? Como que se Deus não estivesse, se Deus não visse o que as pessoas fazem aqui. Agora, Deus tem um programa, que é a Bíblia Sagrada, e desse programa Deus não vai fugir. Porque Ele enviou seu Filho para morrer na cruz, para que todo aquele que queira salvação, aceite a mensagem da cruz e entre no reino dos céus, através deste Evangelho. Amém. Fora disso, é fora da vontade de Deus. Agora, então, nós vemos que existe dois finais para o ser humano, ou o céu ou o inferno, ou o paraíso ou o lago de fogo, ou a eternidade ou a destruição eterna. Então, só existe dois finais para o ser humano, não existe meio termo. E isto tem que ser feito uma decisão aqui, desse lado, quando estamos nesse corpo de carne, tem que se fazer uma decisão aqui desse lado. Porque quando uma pessoa morre, não é que apagou a memória, pum, como um computador que apaga, escureceu, e apagou e coisa, mas a memória dele ficou salva lá dentro. Quando ligar de novo no botãozinho, vai aparecer tudo que está gravado ali dentro. E assim também é o ser humano, ele pode apagar aqui para essa terra, mas ele tem uma memória, e essa memória é o espírito, e ele tem uma alma também. Veja, na mensagem Almas em Prisão Agora, parágrafo 44, o profeta diz assim, irmão Grana fala que o homem é como um torrão de terra, e as pessoas que têm dinheiro, elas andam empinadas, com o narizinho empinado, e faz pouco por causa dos outros, e não sabe que é apenas um torrão de terra, que vai voltar para o pó e não vale nada, né? Veja, mas tem uma alma, e essa alma ela vale mais do que 10 mil mundos. Essa alma que tem valor. Parágrafo 44. Porém, essa alma que está aí dentro de você, nessa alma é que Deus está operando. Veja, se Ele tão somente puder fazer com que essa natureza, esse espírito concorde com Ele, quando o novo nascimento vem para fazer com que o espírito concorde com Deus, com a sua palavra, então essa natureza que é do mundo morre, e a natureza do amor do mundo morre, amor pelas coisas do mundo, e as coisas do mundo estão mortas. Vê? Porque se amamos o mundo e as coisas do mundo, o amor de Deus não está em ti, a Bíblia diz. E um homem deve nascer de novo, e desse modo esta natureza tem que morrer, e a natureza de Deus vem e vive em você. E Deus é a única coisa que há que realmente jamais começou e que jamais pode terminar. Por quê? Deus é eterno. E a única forma de nós nos tornarmos eternos, ter vida eterna, é nos tornar parte de Deus. Amém. E para nos tornar parte de Deus, nós temos que entrar pelo caminho provido por Deus. Amém. Pelo plano que Deus fez para nós, para nos redimir, para nos resgatar, renunciar ao pecado, o mundo, as paixões da carne, os desejos da carne e aceitar a palavra de Deus. E então, portanto, ele tem se associado. Veja você, tomado esse homem terreno e esse espírito eterno e juntado isto, porque Deus tornou a refletir-se nisso, porque ele se tornou um homem quando ele se tornou Cristo Jesus, e ele era Deus. Deus estava em Cristo, porque veja, viveu nele, reconciliando consigo mesmo o mundo. E através desse homem perfeito, cada um de nós imperfeito, que cremos em Deus e temos aceitado isto que? A palavra, a mensagem da hora, nos tornamos a perfeição dele. Nós somos aperfeiçoados em Cristo. Aí você diz assim, mas como que eu sou perfeito? Não, a sua alma recebeu perfeição. Ela já é perfeita. E você renuncia todo o mundo, todas as coisas pecaminosas, para que a sua alma, então, ela não se perca e não vá para o lago de fogo. Por isso há um zelo. Tem que haver um zelo. Eu creio que foi Davi que diz, fiz um concerto com meus olhos. Nós temos que fazer um concerto com os olhos. Se os olhos querem ver alguma coisa errada, nós temos que virar. Lembrando disso, se você vê uma mulher imoral,
mal vestida na rua, diz: você homem, você cavalheiro, vira o seu rosto, não olha para essa coisa. E tem para todo lado, é no mercado, é na rua, é na farmácia, é em qualquer lugar, por todo lado está cheio. Todo lado está cheio de mulheres imorais, mal vestidas. Por que elas fazem isso? Porque a alma delas já morreu. Ela já gritou tanto: não coloca essa roupa, fulana, não coloca esse shortzinho, essa coisa imoral, que eu vou morrer, eu vou ser condenado ao inferno. E a pessoa não, ela não quer, ela quer aparentar, ela quer mostrar as carnes, que ela é bonita, ela quer se aparecer. E aquela alma gritou tanto e já morreu. E onde ela está em um lugar. Ela está em um lugar. Veja. Então, deixa eu seguir aqui para nós concluirmos aqui o raciocínio. Então, o Branham fala a partir do parágrafo 58 desta mensagem. Ele fala do sonho que ele teve, da visão que ele teve. Quando ele tinha 14 anos de idade, ele estava caçando com seu primo, Jimmy. E Jimmy deixou a espingarda cair e explodiu a espingarda nas pernas do profeta. Então ele teve uma hemorragia muito grande e sangrou muito. Levaram ele para o hospital naquele tempo, em 1920 por aí, mais ou menos, quase, né? 1923, por aí, mais ou menos. Naquele tempo os hospitais não tinham recursos como hoje, anestesia, transfusão de sangue, não se tinha isso em qualquer lugar. E ele sangrou muito e operaram ele no outro dia. E quando deram éter para ele, que naquele tempo não tinha anestesia, essa que aplica na espinha, né, para amortecer, deram éter para ele, os médicos achavam que ele não ia sobreviver, e ele teve uma visão. E naquela visão, ele viu ele caindo num buraco, parecia um buraco sem fim. Primeiro ele viu como que ele estivesse passando pelas nuvens, e ele foi caindo e caindo e caindo, e parecia que não havia chão, estava sempre caindo, aquela sensação de que estava caindo. Quem sabe alguém de nós já teve um pesadelo que estava caindo num buraco e parecia que não chegava no fundo, e você lutou assim para acordar e não conseguia acordar, e estava caindo num buraco, ia cair. E então ele disse que parecia um pesadelo que ia caindo. E ele foi caindo, e ele passando por um lugar, e ele viu que naquele lugar era tão escuro, e ele gritou por Deus, mas Deus não estava ali. Gritou para o papai não estava ali, nem mamãe, nada estava ali. E logo ele viu, quando ele ia caindo, aos lados, aquelas galerias de criaturas, pessoas que estavam ali deprimidas, cabisbaixa, estava ali, as pessoas com uma aparência horrível, um lugar, o profeta diz, de uma natureza hedionda, um lugar tão terrível, uma sensação muito triste, muito fúnebre. E então ele foi caindo até que um lugar, e ele gritou por Deus, e uma voz deu uma gargalhada e disse: ele não está aqui. E então, ele implorou por Deus, e ele prometeu para Deus, que se Deus tirasse ele dali, daquele lugar, daquele dia em diante, ele ia ser um bom menino. Ele prometeu para Deus, né? Ele prometeu para Deus. E ele disse: e eu gritei chamando meu pai não estava ali, eu gritei por minha mãe, e alguém me apanha, que alguém me segure, e não havia nenhuma mãe ali, e eu simplesmente estava indo, e eu gritei então para Deus, e não havia Deus ali, não havia nada ali. E pouco depois eu ouvi o som mais fúnebre que jamais ouvi, e foi a sensação mais horrível. E não há maneira, reticência, o profeta disse, de descrever esse lugar. Mesmo um fogo literal queimando seria um prazer comparado com o que isto era. E agora essas visões jamais têm estado erradas, e foi simplesmente uma das sensações mais horríveis que eu já tive. Parágrafo 82. E ouvi um barulho e soava como tipo de uma coisa assombrada, e quando isso estava, que eu olhei e vindo eram mulheres. E elas tinham essa coisa verde, esse negócio verde que pinta em cima do olho. O profeta viu isso aqui lá atrás, em 1920 e poucos, que pinta essa coisa verde. E daí você vai ver o que o profeta fala também.
Essas mulheres que o profeta viu lá, não é só o pintar do olho. Tem mais um negócio que você vai ver: as almas encarceradas. E então ele diz, e pintam com essa coisa verde, simplesmente podia-se ver apenas os seus rostos, e ela tinha uma coisa verde debaixo dos seus olhos, e seus olhos pareciam prolongados. Não tem uma maquiagem que faz assim, que faz como o olho de egípcio assim, dá uma puxadinha, e a gente vê elas nos mercados, caixa de mercado, aquele negocinho puxadinho aqui, essa sobrancelha feita de caneta, essa coisa toda. E tem mais outro negócio que o profeta vai falar aqui, que lá naquele tempo o profeta viu elas de hoje, dia de hoje. E ele diz, sabe esses cabelinhos de olho que coloca assim para ficar grandão assim, que parece uma bruxa? O profeta viu elas lá nessa casa de prisão. E as mulheres hoje em dia pintam os seus olhos, prolongam eles assim para trás, né? Puxadinho para trás, e apenas os olhos e o resto delas, e uma sobrancelhinha maiorzinha para chamar a atenção, que eu acho que é por causa da poeira, ou se lá se é da chuva, ou alguma coisa, se é um para-brisa ou alguma coisa que faz aquilo ali. O certo é, como o diz, que é uma influência que veio lá de baixo, do céu, que não foi. E elas estavam fazendo diz o profeta. Ó, que coisa! E eu simplesmente gritei bem alto: ó Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia, Deus, onde tu estás? Se tu tão somente se me deixarem voltar e viver, eu te prometerei ser um bom menino. Agora, essa é a única coisa que eu poderei dizer. Agora, Deus sabe, e no dia do juízo Ele me julgará por essa declaração. Isto é o que eu disse: Senhor Deus, deixa-me voltar, e eu te prometo que serei um bom menino. E quando eu recebi o tiro, havia dito mentiras, e eu fizera quase tudo o que havia para fazer. E só uma coisa que eu digo: é melhor eu já pôr isso para fora enquanto eu estou bem aqui agora. E quando eu olhei para baixo, eu vi que eu estava metade explodido em dois. Quase eu disse: Deus, tenha misericórdia de mim. Tu sabes que eu realmente jamais cometi adultério. E essa era a única coisa que eu podia dizer a Deus. Eu nunca aceitaria seu perdão. E todas essas coisas, eu só digo por dizer: eu realmente jamais cometi adultério. Porque o anjo já dizia para ele desde pequeno, para ele nunca cometer adultério. Mas ele tinha mentido, estava condenado igual. Pecadinho, não, para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Condenado no mínimo, diz o profeta, é condenado no máximo. E agora nós vemos essas almas encarceradas, que o profeta viu elas lá. E qual é a nossa posição hoje? Nós vamos adular isso? Não, como seres humanos, até como familiares nossos, nós tratamos como seres humanos. Agora, nós temos que ter posição. Nós temos que ter posição. Porque se dentro de nós estiver concordando e tal, e coisa mais, nós estamos na mesma natureza e no mesmo espírito. Se nós estiver concordando com Laodiceia, nós estamos com o mesmo espírito de Laodiceia. Veja. E então eles me tiraram dali, daí o profeta continua falando sobre a cirurgia e tudo mais. Eles me tiraram dali, e então eu clamei: Deus, seja misericordioso para comigo, e eu serei um bom menino, se tão somente me deixarem voltar. Pois eu sabia que havia um Deus em algum lugar, e assim me ajudar aquelas criaturas abatidas de todos os lados, e eu acabara de me tornar um recém-chegado. Ele tinha recém-chegado naquele lugar ali. E a sensação mais medonha, horrível, hedionda, pareciam-se com olhos enormes, grandes cílios, diz o profeta. Os olhos tinham a pintura puxando e os cílios também, que é esse pelinho que a gente tem no olho aqui. Grandes cílios, salientes assim, prolongados, como de um gato, como que assim para trás, essa coisa verde, e como que tiveram grenguenas ou algo assim. E elas estavam fazendo ó, que sensação!
E então, no instante, eu havia voltado à vida natural novamente. E essa coisa tem me perturbado. E eu pensei, oxalá eu jamais volte a um lugar como aquele. Nenhum outro ser humano jamais tenha de ir a um lugar como aquele. E 7 meses mais tarde eu tive a visão de me encontrar no oeste. Então, passou essa cirurgia, os médicos deixaram pedaços de pano e resto de bala dentro das pernas do profeta. A carne cresceu, fechou a cicatriz. 7 meses mais tarde, infeccionou tudo de novo. E ele teve que passar de novo por uma cirurgia. E ele desacordou de novo e teve uma visão. E nessa visão, ele viu que ele estava no oeste. E ele viu uma grande cruz de fogo. E ele via que o fogo daquela cruz vinha e entrava dentro do peito dele. E eu vi essa cruz dourada. E vendo a cruz dourada descendo sobre mim, e eu sabia que havia uma região dos condenados em algum lugar. E agora, eu nunca tinha notado isto, muito até por volta de 4 semanas atrás. Foi quando o irmão Branham estava em Tucson, num shopping center, em Tucson, em 1963. Ele estava num shopping center, ele subiu a escada rolante, no 2º piso, e ele viu as pessoas ali, os rapazinhos, o Branham disse, com aparência afeminada, faziam uns cachinhos no cabelo assim pendurado na testa, fazia assim, jogava para um lado e para o outro, e tal, e as mulheres, as mocinhas com aquela coisa toda mais, Você ler a mensagem, você vai ver o profeta dizendo aqui, e o profeta disse que uma moça chegou, e olhou, chegou para o profeta, e falou para o profeta, o que você acha desse rapaz com esse cabelo cortado desse jeito? Chegou, foi logo para quem ela foi perguntar. E uma jovem se aproximou e ela disse, o que o senhor acha disso? E eu disse, então você devia ficar envergonhada de si mesmo? Se você pode pensar assim, eu disse, ele simplesmente tem tanto direito de fazer quanto você tem, nenhum de vocês dois tem o direito, disse o profeta. Ela de calças de esporte, e todo o cabelinho cortado igual de homem, e achando, contando que o profeta achava daquele efeminadinho com o cabelinho enrolado, caracoladinho, caído na testa. E então eu fui no andar de cima, e eu me sentei. Quando eu sentei, havia uma escada rolante, e era na loja JC Penney. E a escada rolante trazendo as pessoas para cima, e bem, eu realmente tive náuseas, vendo aquelas mulheres subindo ali, jovens, velhas, indiferentes, enrugadas, jovens de toda maneira, vestidas com shortinhos, seus corpos obscenos, aquelas mulheres vestidas sensualmente, com aquelas cabeças enormes daquela maneira, e aqui vinham elas, e uma saindo daquela escada rolante, simplesmente vindo em minha direção assim, e de onde eu estava reclinado na cadeira, sentado ali com minha cabeça abaixada. E eu virei e olhei, e uma delas subindo os degraus estava dizendo, falando em espanhol, e uma outra mulher, e ela era uma mulher branca falando como uma espanhola, e eu olhei, e o irmão Branham estala o dedo, e de repente eu fui mudado. E ali eu tinha visto isto antes, quando eu tinha 14 anos. Os olhos dela, vocês sabem como as mulheres estão fazendo agora, pintando os seus olhos, bem recentemente, como de gato. Vocês sabem, levantam-nos assim, olha, usando óculos de gato e tudo. Vocês sabem como os olhos para cima, assim, aquela coisa verde debaixo dos seus olhos. Ali estava aquela coisa que eu vi quando eu era criança. E ali estava a mulher, bem exatamente. Eu simplesmente fiquei completamente paralisado. Comecei a olhar em volta e ali estavam aquelas pessoas resmungando. Vocês sabem, reclamando dos preços das coisas no edifício. E eu simplesmente, parecia que eu simplesmente mudara por um momento. E eu olhei e perguntei, é isso que eu vi no inferno? Então, o inferno subiu na terra. O Branham disse, se o inferno subiu na terra, o profeta disse, os céus também desceu aqui na terra. Porque a palavra toda foi revelada para nós. Os céus se baixaram e o inferno subiu. E os dois se encontraram aqui na terra. E tem um choque muito grande agora. E o Branham diz, os dois estão influenciando pessoas. Os céus estão influenciando os filhos de Deus. E o inferno está influenciando os filhos do inferno. Com aparências horríveis. Tatuagem de tudo que é tipo de coisas. De monstro. De tudo que é tipo de coisa. De animal, de bicho, de cobra, de caveira. Coisas esquisitas, umas pinturas estranhas.
dos céus é que não é essa influência. Músicas profanas, malignas, totalmente profanas, diabólicas, que tocam ao som para todo mundo ouvir, coisas malignas, perversas. Da onde que é essa influência? E ali estavam elas, aquela grenguena, e eu achei porque elas estavam no inferno que elas tinham ficado assim. Vamos dizer que não, foi as manicures que fizeram isso. Um azul esverdeado debaixo de seus olhos, e aqui estavam essas mulheres pintadas de azul esverdeado, exatamente da maneira que aquela visão disse por volta de 40 anos atrás. E sabe o que está hoje? Dentro das igrejas evangélicas, que se diz pentecostal. E você vai ver cantoras com esses pintados, olhos pintados, e Mombrano viu elas no inferno, almas encarceradas. O corpo está aqui na terra, o espírito está aí também nelas, mas a alma já está naquele lugar. E os homens que fazem a mesma coisa, que estão atrás disso também, que não aceitam a palavra, que estão misturados com esse mundo, as almas deles também estão lá encarceradas. Veja, por volta de 40 anos atrás é o que foi. E eu tenho 54 e eu tinha 14, então por volta de 40 anos atrás. Esse é o número de qualquer forma do juízo, veja você, né? Faz a conta aí, irmão, são 1963, né? menos 14. 63 menos menos 40, né? 1923 o profeta viu essas coisas. 1923. Veja, deixa eu resumir aqui para nós vermos, né? Então não é que só que o diabo está trabalhando, Deus também está trabalhando. Amém. Se o diabo está levando pessoas, marcando, fazendo com tudo, marcando elas com coisas, para a alma delas se perderem, Deus também está trabalhando. Deus também está trabalhando. Por isso, a Bíblia diz que depois de João Batista, o homem prega força para entrar no reino dos céus. Você tem que se esforçar. Você luta todos os dias. Você desvia do mal, porque a Bíblia diz que nós devemos desviar do mal. E também da aparência do mal. É um esforço cada dia, né? Parágrafo 103. E enquanto eu estava sob o efeito daquilo, aquela atmosfera, aquilo que causou no profeta, aquela coisa, eu estava sob o efeito daquilo, em que dia nós estamos vivendo? Poderia ser a terceira puxada. Agora eu tenho algumas anotações aqui. Nós descobrimos que Jesus em seu ministério, depois que ele havia pregado às pessoas, agora nós vamos ser bem bíblicos nisso. Depois que Jesus havia terminado o seu ministério, e seu ministério foi rejeitado pelas pessoas. Agora, vocês lerão nas entrelinhas. Tirem a sua própria concepção. Lembre-se do que eu lhes disse no começo, depois que ele havia pregado. Porque a terceira etapa ela é dividida em 3 partes. Primeiro, a abertura da palavra, né? E a palavra, ela vem para reclamar os seus. A palavra, ela sendo aberta, sai a palavra chamando os escolhidos, discernindo os corações. E daí a palavra, ela ainda é pregada aos eternamente perdidos. Veja. Porque o Mombrano diz, pode matar o mensageiro, mas a mensagem não morre. A mensagem não morre. Jesus foi tirado de cena, mas o evangelho que ele pregou para aqueles fariseus, para os saduceus, quem era eleito, quem era predestinado, tomou uma posição. Quem não era, seguiu adiante, mesmo na denominação. Aí você diz, mas olha que ousado. Mas é isso que Jesus falou, que aquela mulher, aquela prostituta lá naquele poço, os fariseus, Anás, Caifás, os religiosos do dia, aqueles que tinham as escrituras na mente, podiam citar de cor, e eles olharam para Jesus, tu és um Beelzebul, é o Beelzebul, por isso demônio. Então, para começar, tu nem nasceu num casamento certo. Eram essas acusações contra ele. Não respeita a lei, não respeita Moisés, não respeita a lei. Olha, tu não tem os princípios de Abraão, ele dizia.
E Jesus disse: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. E eles então pegaram pedra para apedrejá-lo. Mas quando ele conversou com aquela mulher samaritana, aquela mulher no poço, com a sua vida toda enrolada, ela já tinha trocado de marido várias vezes. Era uma mulher que não tinha valor para a sociedade. Mas quando ele ouviu Jesus falar da água da vida, uma água que ele dava, que podia saltar uma fonte para a vida eterna, ela disse: Senhor, me dá dessa água para mim beber, para mim não precisar voltar mais aqui. E Jesus disse: olha, mulher, então se tu quer tomar dessa água, vai e traz teu marido. Ela disse: olha, eu não tenho. Ele falou: disseste bem, que já tivesse 5 e o que tu está vivendo agora não é teu. E ela disse: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Porque os escribas diziam: quando o Messias vier, ele fará as coisas que tu faz. Jesus disse: sou eu que falo contigo, mulher. E ela saiu correndo ali, largou os cântaros, os baldes, os jarros de água, foi correndo na cidade e dizendo para as pessoas: olha, vem ver, eu encontrei aquele Messias, aquele homem, um homem que falou tudo sobre a minha vida. Ele falou tudo sobre a minha vida. E é dito, não é dito na lei, que quando o Messias viesse, ele ia fazer essas coisas? E a Bíblia diz que muitos homens daquela cidade creram por causa do testemunho dela. Muitos creram por causa do testemunho dela. Porque ela creu e a vida dela foi mudada. E o Mombrano diz: e Anás, Caifás esteve perto dele, interrogaram ele, sentaram ele numa cadeira, fizeram perguntas para ele e não puderam crer nele. Mas eram homens santos que não se podia encostar o dedo. E o Mombrano diz: por quê que aquela mulher com a vida imoral aceitou? Ele diz: porque ela tinha representação nos céus. Amém. Ela tinha uma teofania, uma alma predestinada por Deus. Seu nome estava no livro da vida do Cordeiro, mas a circunstância da vida levou ela a viver aquela vida imoral. Um dia ela saiu da vida correta e viveu aquela vida imoral, mas o dia que ela ouviu a mensagem da hora, que ela ouviu a palavra, seu coração se compungiu e ela aceitou a Ele como Salvador de sua alma. Aí está a diferença. Não é o que a pessoa passou no passado, não é o caminho que a pessoa andou, é aquilo, a atitude e a posição que a pessoa toma quando ela ouve o que é correto e ela toma posição para aquilo que é correto. E ela luta para viver aquilo. Por quê? Porque a sua teofania, porque há algo lá nos céus que está influenciando. Por isso nós cantamos aquele hino: eu ouço a minha teofania me chamar, né? Ouço minha teofania chamando-me, tem algo que nos chama para os céus, para voltar para a eternidade. Nós viemos da eternidade e voltaremos para a eternidade. Aleluia! Nós nunca viemos do inferno, porque o inferno é algo que foi criado. E tudo que foi criado, o profeta disse que tem que ter um fim. E o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos, com aquela terça parte que se corromperam. Aqueles que não guardaram o seu principado, como nós lemos em Judas, que não guardaram a sua habitação, então eles foram presos em cadeias na escuridão. Agora o inferno não é um salão, não é um pavilhão de qualquer coisa. O inferno tem lugares, tem compartimentos, como o céu também tem seus lugares, né? Veja, tem a casa de prisão, tem o trono do inimigo lá, né? Agora veja, então você vai ter que ler essa mensagem para você compreender melhor. Então o profeta fala, essa terceira etapa, a abertura da palavra. Quando o Cordeiro toma o livro da redenção, em Apocalipse capítulo 5, quando a palavra é aberta, quando o livro da redenção é pegado da mão da destra daquele que está sentado no trono, quando os mistérios são revelados, o profeta fala aqui, quando os selos são revelados. Então veja, o Cordeiro, ele sai da sua obra de mediação para requerer os seus. Então Deus está requerendo os seus. Quando Deus vem requerer, quando você é requerido por Deus, você não tem mais que voltar ao mundo, você não pertence a um sistema religioso, você tem que pertencer a Cristo, a palavra. A palavra, veja, nenhuma denominação é dono de nossa alma, nenhum bispo é dono de nossa alma, nem fulano que começou primeiro é dono de nossa alma. Jesus é o dono da nossa alma. O Cordeiro que morreu na cruz é o dono de nossas almas. Ele pagou o preço de nossas almas com aquela intercessão.
E ele foi digno de abrir o livro, desatar os seus 7 selos, revelando os mistérios, nos levando de volta para a eternidade. A abertura da palavra, a terceira etapa, a abertura da palavra, revelando os mistérios para sacudir a noiva para a fé de rapto, mostrando para nós de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. Amém. Por onde nós estamos passando aqui, mas para onde nós estamos indo. Aleluia. Aleluia. Veja, na mensagem do 7º selo, parágrafo 44 da mensagem, o 7º selo, parágrafo 44, o profeta, ele diz assim: e é a hora que o mundo tem anelado ver, está agora se aproximando, porque ele clama por redenção. O mundo está clamando por redenção. A natureza está gemendo, as plantas, os animais, a terra está gemendo. Veja, a terra está em colapso, tem chuva demais num lugar, seca no outro, chove aqui, não chove no próximo município, no lugar da chuva torrencial, inunda a cidade, arrasta carro e tudo mais. Logo, alguns quilômetros logo adiante, não choveu nada. A natureza está gemendo, toda descontrolada. Veja, podemos ver os elementos prontos para trazê-lo de volta. Podemos ver os elementos prontos para trazer a igreja à presença de Cristo. Podemos ver a noiva assumindo forma, vestindo a veste nupcial, se aprontando. Podemos ver as luzes sinalizando. Sabemos que estamos no fim. Estamos no fim, chegamos no fim. E as almas, cada uma delas tem o seu destino eterno. Depende da posição e a decisão que nós tomamos em relação à palavra de Deus. Isto sela o nosso destino eterno. Que Deus nos ajude, Deus nos dê graça, que nós nunca venhamos desprezar esse caminho, esta palavra que Deus tem revelado para nós, né? Veja, parágrafo 135, o profeta diz, veja, e se eu já preguei alguma coisa em minha vida que fosse inspirada, foi isso. Ele está falando sobre os 7 selos. Lembre-se, os 7 selos foram consumados quando essas 7 verdades foram reveladas. E deve ser verdadeiro para vocês. Mantém-se aqui e lhes diz que vai acontecer, vai bem ali. E mesmo a ciência e tudo mais, a pesquisa científica, tudo, mistério para as pessoas, provou o que aconteceu bem ali. E volta e o faz ouvir-se desenrolado, e apresenta cada palavra corretíssima. Em que dia nós estamos vivendo? Onde estamos? E lembre-se nesse 6º selo, onde todas as 7 trombetas soam nesse 6º selo. E quando chegarmos nisso, vocês verão, né? Cada trombeta ocorreu nesse 6º selo. O 7 é sempre um mistério. Observe esse 7 que é o término. Isso foi a vinda do Senhor. O céu ficou quieto, em silêncio, ninguém se moveu, porque o próprio Jesus disse: nem mesmo o anjo do céu sabe o que eu retornarei. Nem eu mesmo sei, eu mesmo que tempo. O Pai colocou isso em sua mente. Só Deus sabe, o Espírito disse. Eu não soube, logo não foi revelado. Né? Então o profeta continua dizendo aqui, que, porém, com o 6º selo, onde essas trombetas abriram-se, lembre-se, debaixo dali, nós descobrimos que o Cordeiro surgiu e apareceu em cena. E imediatamente um anjo apareceu no 7º capítulo de Apocalipse 10, no 7º versículo, e esse anjo desceu e jurou, e o tempo já não é mais. Porém, veja você, nesse livro estava o que foi redimido, era o livro da redenção, e tudo que ele redimira estava escrito nesse livro. Tudo pelo que ele morreu estava escrito no livro. E ele não poderia deixar seu assento mediador até que ele tivesse completamente redimido. E ele não poderia redimir na cruz, porque eles estavam predestinados no livro da vida do Cordeiro. E ele tinha que ficar ali para fazer intercessões até que a última pessoa estivesse terminado de entrar. Louvado seja Deus. Então, ele faz a sua obra de mediação, né? Nosso Cordeiro, o
Redentor de nossas almas. Parágrafo 214. 214, o profeta mensageiro diz assim: e é com a igreja predestinada que eu estou falando, não com aqueles ali fora, não, Senhor. De cada grupo ele tem tirado aos seus predestinados. Ele está tirando das denominações, trazendo para a palavra original. De cada grupo ele tem tirado eles ali para fora. Veja. Então ele diz: e é por isso que ele está vindo em cada era. Em cada era. Porém ali ele se mantém, ali está ela. Essa é ela. Prega a palavra manipulada, manipula a palavra, a denominação. Se torna uma deusa, a mulher, mulheres denominacionais, mulheres pregadoras. Mulheres pregadoras. E a causa de todo pecado. E a Bíblia diz: eu não permito que a mulher ensine o uso de autoridade, mas que esteja em obediência, assim como também disse a lei. Está vendo? E ela não pode fazê-lo. Porém, eles fazem uma soberana na terra, prefeita, governadora, logo ela será presidenta. Já foi, né? Seguro, aí está. E é assim, assim mesmo, veja. E as pessoas fazem isso porque elas não importam com esta palavra. Vê? Não, Senhor, elas jamais verão isto, né? Porque não foram predestinados para ver. Parágrafo 240. 240, o profeta diz: lembre-se dos anjos que não guardaram o seu principado, porém foram deixados ali naquela casa de prisão em trevas, que é o lugar que falam inferno, que é a casa de prisão. Veja, porém foram deixados ali, naquela casa de prisão em trevas, onde o mundo está andando hoje. Nessa mesma prisão não há arrependimento. E lembre-se, há alguns anos atrás eu disse, quando eu vim de Chicago: ou a América receberá isto esse ano, ou ela não receberá de modo algum. Vou ver para onde ela se tem ido, porque existe a linha da misericórdia, né? E agora eu me pergunto, parágrafo 242 da mensagem, almas que estão em prisão agora. E agora eu me pergunto se poderia ser a terceira puxada. Ó Deus, que isso esteja longe de mim. É para isso que é a terceira puxada? Poderia ser isso? Ó, que coisa! Pense nisso, amigos. Pense nisso. Eu não gosto de pensar, né? Porque o profeta sabia que a terceira puxada, então, traria a consumação. E a terceira puxada, então, era onde, quando ele viu ele pescando, que na terceira puxada ele só pescava truta arco-íris. Com as 7 cores do arco-íris, o profeta disse que é um símbolo do eleito, do escolhido, do predestinado. Porque a primeira puxada, ele pegava peixinho pequenininho, que ele engolia o anzol, quando ele tirava, arrancava tudo, guerra, barrigada do peixe, tudo com anzolzinho, com anzol. Na segunda puxada, ele pegou uns peixes maiores um pouco, mas o anjo advertiu a ele, disse para ele, ele tinha embaralhado a linha, disse para ele: ó, presta atenção, que você vai pegar menos peixe, mas na terceira puxada você vai dar um puxão maior e você vai pegar as trutas arco-íris. Amém? Vamos colocar de pé. Querido Pai Celestial, eis-nos aqui, Senhor. Depois de termos estudado a Tua palavra, nós refletimos em nós mesmos, Senhor. Meu Deus eterno de misericórdia, Pai, que nossa alma nunca, Senhor, venha estar adormecida, mas que ela sempre seja esta campainha, Senhor. Ó Deus, um sinal de alerta para nós não pecar contra Ti, Senhor. Não viver na licenciosidade do pecado. Não viver errando, Senhor, e não se arrepender. Mas, Pai Celestial, usa de graça e de misericórdia, Senhor. Estende as Tuas mãos para nós uma vez mais. Nos dê graça, meu Deus, e meu Pai Celeste de misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a olhar somente a Ti, meu Pai. As Tuas promessas, meu Deus. E nós não venhamos olhar para o mundo, para o brilho de Hollywood, para o brilho dessas igrejas que brilham como Hollywood, com o mundo, com as modas, com o pecado desse mundo. Mas o Senhor tem chamado um povo, Senhor, para viver por esta palavra, separado desse mundo, livre do mundanismo, do pecado. Meu Deus de misericórdia, nós não queremos viver debaixo de interpretações de homens.
mas queremos viver debaixo do assim diz o Senhor. Queremos viver por esta palavra da hora, a mensagem do entardecer, a abertura da palavra que veio revelando os mistérios para o coração dos eleitos, dos filhos predestinados, daqueles que seus nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ajuda-nos, Senhor, a manter nosso olhar no Calvário, nas promessas, e nós não venhamos, Senhor, olhar para o mundo que está caindo aos pedaços, nem invejar as coisas desse mundo, ó Pai. Ó Deus, desse povo, desse mundo, pessoas que estão vivendo aqui nessa terra, mas suas almas já estão encarceradas. Meu Deus, nos livra de tal corrida desenfreada ao inferno, que esse mundo, essa sociedade política corrompida pelo pecado está trilhando nesta hora, meu Pai. Mas como eleitos de Deus, como filhos de Deus, ó Pai, nós queremos seguir nesse caminho dos poucos e desprezados do Senhor. Pai, nos paramos pela palavra, mesmo aqui em simplicidade, Senhor. Nós queremos obedecer a Tua voz. Nós queremos andar debaixo da Tua vontade perfeita. Queremos caminhar nesta mensagem, no caminho provido por Deus. Senhor, eleva a nossa fé. Eleva-nos à 7ª montanha, Pai. A entendermos, Pai, a revelação desses mistérios, a abertura da palavra, a 3ª puxada, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. 7 anjos que desceu do céu, revelando os mistérios, trazendo, Pai, a comissão ao profeta, para revelar a palavra aos filhos predestinados desse dia. Assim, ó Pai, nos alegramos, Senhor, por aquilo que aconteceu no Monte Pôr do Sol, em nome do Senhor Jesus. Pai, te damos graça, Senhor, que aquela unção que desceu ali, Senhor, esteja sobre esta noiva, esteja sobre esta igrejinha, Pai, para nós entendermos os mistérios do reino dos céus, a revelação de toda a palavra, nos fazendo viver mais alto, nos elevar mais alto, acima da atmosfera desse mundo, ó Pai, que possamos voar como águias de Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Vai confirmando nesta noite cada bênção em cada coração, a cura para as enfermidades, a solução para os problemas, Pai, a libertação total em nossas vidas, Senhor, uma mente limpa, Senhor, limpa nossas mentes, meu Pai, ó Deus, um coração puro para andar em Tua presença, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós entregamos tudo diante do Senhor, ó Deus, clamando pela Tua misericórdia. O Senhor nos deu uma semana abençoada de trabalho, livrando-nos de todo mal, Senhor, guardando-nos, ó Pai, de tudo que é desse mundo, do mundanismo e do pecado, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, entregamos tudo em Tuas mãos, ó Pai, para a glória e louvor do Teu santo nome, é que nós oramos, rogamos as Tuas bênçãos e também agradecemos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus acompanhe hoje e até que Ele venha. Que Deus os guarde, em nome do Senhor Jesus.